Você acredita que as lendas antigas são apenas histórias inventadas para assustar crianças ao redor de uma fogueira? E se eu te dissesse que muitas dessas criaturas surgiram de relatos reais, tragédias humanas, rituais proibidos e testemunhos tão perturbadores que atravessaram séculos sendo contados em sussurros? Seres que não pertencem apenas à imaginação, entidades que surgem na escuridão, se alimentam do medo e aparecem exatamente quando ninguém está olhando. Criaturas descritas por povos diferentes, em épocas diferentes, mas sempre com o mesmo padrão: morte, desaparecimentos e loucura. Hoje você vai conhecer as 5 criaturas folclóricas mais macabras, malignas e assustadoras já registradas na história da humanidade. Bem-vindo ao Dark Legends. Se você gosta de mistério, terror e tudo aquilo que a humanidade tentou esconder nas sombras, se inscreva agora, porque depois desse vídeo você nunca mais vai olhar para lendas da mesma forma. Quinto lugar, La Patasola, a mulher da perna única. Nas florestas fechadas da Colômbia, existe uma criatura que não caça pela força, mas pela sedução. La Patasola é descrita como uma mulher extremamente bela, corpo perfeito, cabelos longos, pele clara, voz suave e um olhar capaz de hipnotizar qualquer um que cruze seu caminho. Ela costuma aparecer sozinha na mata, chorando, fingindo estar perdida ou ferida. Pede ajuda, implora por companhia, se faz de vítima. Mas existe um detalhe que só é percebido tarde demais. Ela possui apenas uma perna. Quando a vítima se aproxima, o cenário muda. A floresta fica silenciosa, o vento para, os pássaros desaparecem. E então, La Patasola revela sua verdadeira forma. O rosto se deforma, os olhos ficam negros, os dentes crescem como os de um animal. A boca se abre de maneira impossível, cheia de presas. A perna termina em um casco ou uma garra afiada. Nesse momento, já é tarde demais para correr. La Patasola ataca, se alimentando de sangue, carne e órgãos. Algumas versões dizem que ela suga a energia vital da vítima, deixando apenas um corpo seco, sem expressão, como se a alma tivesse sido arrancada. A origem da lenda vem de uma mulher que traiu o marido. Ao descobrir, ele a mutilou, cortando sua perna e a abandonando na floresta para morrer. Mas em vez de morrer, ela voltou. Agora, condenada a vagar eternamente, La Patasola caça homens como vingança. O mais perturbador é que até hoje, camponeses afirmam ouvir risadas femininas ecoando na mata, misturadas com gritos de desespero. E todos repetem a mesma frase: quem segue a voz nunca volta. Quarto lugar, o Wendigo, a criatura da fome e do canibalismo. O Wendigo é uma das entidades mais perturbadoras do folclore indígena norte-americano. Ele não representa apenas um monstro, ele representa o colapso da humanidade. Segundo as lendas, qualquer pessoa que cometa canibalismo pode se transformar em um Wendigo. Não importa o motivo: fome, desespero, sobrevivência. O ato abre um portal para algo que jamais poderá ser fechado. A criatura é descrita como extremamente alta, magra, com ossos visíveis sob a pele, olhos afundados, garras longas e um cheiro constante de carne podre. Mas o mais assustador é que o Wendigo nunca se sacia. Quanto mais ele se alimenta, mais faminto fica. Sua fome é infinita. Ele caça humanos, se esconde entre árvores, imita vozes conhecidas e provoca alucinações. Relatos antigos falam de exploradores que ouviram pessoas chamando seus nomes no meio da floresta, apenas para encontrar rastros estranhos, pegadas enormes e corpos parcialmente devorados. Algumas tribos acreditam que o Wendigo não é apenas físico, ele é espiritual. Uma maldição que entra na mente, levando a pessoa à paranoia, à obsessão e, por fim, à loucura. Para eles, o Wendigo é a personificação daquilo que acontece quando a fome vence a moral.
quando o ser humano deixa de ser humano. Terceiro lugar, Kuchisake Onna, a mulher da boca rasgada. No Japão existe uma lenda urbana que causou pânico real em cidades inteiras. Kuchisake Onna é uma mulher que aparece à noite usando máscara cirúrgica. Ela se aproxima lentamente, de forma educada, e faz uma pergunta simples: "Eu sou bonita?" Se a pessoa responde não, ela é morta imediatamente. Se responde sim, a mulher remove a máscara, revelando que sua boca foi rasgada de orelha a orelha, cheia de cicatrizes, sangue e dentes expostos. Então ela pergunta novamente: "E agora?" Não existe resposta correta. Qualquer reação leva ao mesmo fim: perseguição, mutilação ou morte. Algumas versões dizem que ela usa uma tesoura gigante, outras uma faca. A origem da lenda vem de uma mulher extremamente vaidosa que foi desfigurada pelo próprio marido após uma traição. Depois de morrer, retornou como espírito vingativo, condenada a espalhar sua dor. O pânico foi tão intenso que escolas japonesas proibiram crianças de voltarem sozinhas para casa. Grupos de vigilância foram criados e até a polícia recebeu denúncias de pessoas que afirmavam ter visto a entidade. Até hoje, alguns juram que, se você andar sozinho à noite e ouvir alguém te perguntar se é bonita, é melhor não responder. Segundo lugar, Aswang, o devorador de almas. Nas Filipinas existe uma criatura que não vive escondida em florestas. Ela vive entre as pessoas. Durante o dia, o Aswang assume forma humana. Trabalha, conversa, sorri, convive normalmente em vilarejos. Ninguém desconfia. Mas à noite, sua verdadeira natureza desperta. O Aswang se transforma em algo grotesco. Desenvolve asas, garras presas e uma língua longa e fina, capaz de sugar fetos, órgãos internos e sangue. Seu principal alvo são mulheres grávidas e crianças pequenas. Algumas versões dizem que ele se separa do próprio corpo, deixando metade escondida enquanto a outra parte voa pelos céus, caçando silenciosamente. Moradores relatam ouvir sons estranhos como estalos, asas batendo e um barulho semelhante a um inseto gigante. Quando esse som é ouvido, alguém sempre desaparece. O mais assustador é que muitas famílias acreditam saber quem é o Aswang da vila. Mas ninguém ousa acusar, porque, segundo a lenda, se você confrontar um Aswang, ele passa a te caçar. Primeiro lugar, Slender Man, o monstro da era digital. O Slender Man não nasceu de livros antigos, nem de tradições indígenas. Ele nasceu da internet. Uma figura alta, extremamente magra, sem rosto, vestida de terno preto, com braços que se esticam como tentáculos. Ele aparece em florestas, parques, fotos antigas, vídeos, câmeras de segurança e relatos ao redor do mundo. Mas o Slender Man não ataca como os outros. Ele observa, ele persegue, ele entra na mente. Pessoas que afirmam ter visto a criatura relatam os mesmos sintomas: sonhos estranhos, perda de memória, sensação constante de estar sendo observadas, paranoia, isolamento social. O mais perturbador é que existem casos reais de crimes cometidos por pessoas que disseram agir sob influência do Slender Man. Elas afirmavam que a entidade exigia sacrifícios, que ela falava com elas, que só assim poderiam ser poupadas. Para alguns pesquisadores do terror moderno, o Slender Man representa algo ainda mais assustador, uma entidade criada pela própria mente coletiva da humanidade. Como se milhões de pessoas acreditando, compartilhando imagens e histórias, tivessem dado forma a algo que antes não existia. E se uma lenda é alimentada por medo suficiente, talvez ela deixe de ser apenas ficção. Essas foram as 5 criaturas folclóricas mais macabras e perturbadoras já registradas, lendas que atravessaram séculos, sobreviveram ao tempo e continuam sendo sussurradas até hoje. Agora eu quero saber de você.
se estivesse sozinho em uma estrada no meio da noite e ouvisse um som vindo da escuridão, qual dessas criaturas você teria mais medo que estivesse te observando? Comenta aqui embaixo qual delas você acha que é a mais aterrorizante. E me diz também se existe alguma outra lenda que merece aparecer no próximo vídeo. Se você gosta de mergulhar no lado mais obscuro da história, se inscreva no Dark Legends, ativa o sininho, porque aqui a gente não conta apenas histórias. A gente revela aquilo que o mundo prefere esquecer. E cuidado, porque depois que você conhece certas lendas, elas podem começar a conhecer você também. Nos vemos na próxima escuridão.